Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O Brasil Consciência continua sua série de debates sobre o desmonte da ciência e tecnologia brasileira, ao mesmo tempo em que o atual governo promove uma das maiores atrocidades com o nosso meio ambiente. No programa de hoje, nós temos a honra de receber a ex-ministra de Meio Ambiente, doutora Isabela Mônica Teixeira, que está aqui nos atendendo graciosamente nessa manhã e que tem sido alvo dessas perseguições. Muito bom dia, doutora Isabela. Obrigado mais uma vez por a senhora ter nos atendido. Temos vários assuntos aí para a gente poder tratar. Teve debate no STF sobre os fundos, né, destinados à proteção do meio ambiente. Temos aí a participação da senhora nas reuniões do COP e gostaria de começar perguntando para a senhora como é que é representar o Brasil num encontro mundial com uma credencial da Espanha. Bom dia. É absolutamente estranho, absolutamente também pouco previsto ou possível naquilo que sempre foi a tradição das delegações brasileiras, né? As delegações brasileiras para os eventos de meio ambiente, isso era um critério adotado independentemente do governo, sempre foi adotado pelo Itamaraty, essas delegações sempre foram marcadas pela diversidade de atores, de interlocutores de natureza política, sociedade civil, empresários, parlamentares, entes do governo, do poder público nas suas três instâncias, do judiciário. O Brasil sempre foi reconhecido por essa diversidade. Cientistas, enfim, você pedia credenciamento ao Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério das Relações Exteriores, em função de uma série de critérios estabelecidos, acolhia esse credenciamento. O que quer dizer? Que você tem a delegação que eu chefiei durante a minha gestão como ministro do Meio Ambiente, eu chefiava as delegações brasileiras, tem a delegação brasileira dos negociadores, das instituições, dos pesquisadores diretamente ligados ao mundo da negociação formal na questão climática, na questão da biodiversidade, na questão dos poluentes químicos. A discussão de Minamata, da Convenção de Minamata, foi muito rica. E você tem os atores que a gente chama de grupos de interesse, os stakeholders, que estão participando da conferência na condição de observadores, na condição de participantes de side events, na condição de interlocutores no conjunto da sociedade civil global, onde você tem vários eventos acontecendo paralelamente, eventos esses que muitas vezes influenciam ou contribuem para adicionar informações ao processo formal de negociação. Então, o Brasil, nós sempre operamos numa tradição, e eu digo isso não só na condição de ex-ministra, mas de uma pessoa que trabalha na área ambiental, ou trabalhou na área formal do governo brasileiro de meio ambiente desde 85, e que eu participei de várias dessas delegações como governo, mas eu interagia com os representantes da sociedade civil, com o empresário, com diferentes empresários, com parlamentares, que traziam as suas contribuições, que discutiam com seus pares lá fora, tá? E isso ajudou, muitas vezes, as posições do Brasil, por exemplo, na discussão do Protocolo de Nagoya, recentemente ratificado pelo governo brasileiro, pelo Congresso brasileiro, depois de 10 anos que nós conquistamos o protocolo com a liderança do Brasil, e ser aplaudido no mundo inteiro. Eu tive a honra de chefiar essa delegação, e que várias das conversas envolvendo os países megadiversos, consenso em relação a populações tradicionais, isso foi muito facilitado por esses encontros, esses side events, eventos paralelos, que a sociedade civil brasileira participava por intermédio de seus representantes, designados em processos democráticos de escolha da sociedade, não é o governo que vai lá, você que vai, e devidamente credenciados. E essas pessoas facilitaram muito a conversas, por exemplo, entre a sociedade civil de países megadiversos, levando contribuições para o processo formal de negociação do Protocolo de Nagoya. Então, eu estou dando exemplos fora da agenda climática, porque o que aconteceu na COP de Madrid, 25, ano passado, foi uma nova orientação assumida pelo atual governo brasileiro de quem iria compor
a delegação brasileira. Então, pessoas que tradicionalmente estavam na delegação brasileira por suas funções não formais, mas funções estratégicas no conjunto das Nações Unidas, essas pessoas não tiveram o credenciamento autorizado e, obviamente, eu acabei indo a convite do governo da Espanha, que era um anfitrião, e o governo da Espanha, então, me ofereceu o credenciamento como membro da delegação, como party. E assim eu encontrei outros brasileiros, entendeu? A delegação de Angola, é muito interessante como é que os países acolheram os brasileiros para participarem dos eventos, side events, não das negociações. Eu não fui participar da negociação, fui participar de uma série de outros eventos associados às minhas outras funções internacionais, tá? E lamentei, porque muita gente me encontrou, envia o meu badge, né, o meu credenciamento como parte de uma delegação europeia, né? E muita gente estranhou, muita gente me perguntou, eu falei, olha, infelizmente o Brasil mudou os critérios de participação e de composição das suas delegações, fazendo com que a gente tivesse que buscar credenciamento por NGOs. Eu tive professores universitários brasileiros que foram como observadores ligados à sociedade civil e à mídia, pessoas que produzem conhecimento científico, são pesquisadores contribuintes do IPCC, participam de eventos importantes dentro da COP, os eventos paralelos, e essas pessoas tiveram... Eu encontrei que eu me surpreendi, pessoas que tradicionalmente estavam nas delegações brasileiras pela nossa diversidade. Não precisa estar alinhado com o governo, não precisa estar ser parte do governo. A democracia brasileira ela é tão robusta, tão importante pela sua diversidade. Então, nós temos diversos atores contribuindo e o papel da negociação, o respeito que o Brasil tinha como líder na agenda climática, mesmo que as pessoas estivessem fazendo críticas, etc., isso faz parte da diversidade democrática, mas o alinhamento, a liderança do Brasil nunca foi comprometida, tanto é que o Brasil nunca ganhou o prêmio Fósforo do Dia, nem o Fósforo de Conferência, como ele ganhou em Madrid. Então, isso mostra, na realidade, no meu entendimento, um apequenamento, uma consequência, um apequenamento do Brasil, do papel do Brasil, uma fragilização da nossa diplomacia climática, como a gente costumava chamar, uma fragilização da nossa capacidade de construir consensos e convergências, tanto é que o Brasil saiu como um patinho feio da conferência, e aí fica atribuindo aos europeus. Todas essas dificuldades, existe negociação, agora nunca nos apequenamos, pelo contrário, sempre saímos como vitoriosos, ou quando você não tinha consenso, como aconteceu em Copenhague, que a famosa COP em 2009, todo mundo esperava um acordo, o Brasil, junto com a China, África do Sul e Índia, saíram, esses 4 países criaram o Grupo BEIS, que saíram como grandes líderes da agenda climática, deixando para trás os europeus com o fracasso de Copenhague. Então, e daqui voltando, o Brasil cria a Política Nacional de Mudança do Clima aprovada pelo Congresso Nacional. Então, isso graças ao quê? Uma diversidade, tinha crítica de tudo que é lado, que bom que tinha crítica, né? Agora, sempre teve a participação importante da diversidade de interlocução no Brasil, devidamente qualificados pelos critérios do Ministério de Relações Exteriores. Então, trabalhadores, por quê? Porque esse conjunto de atores ou de instituições, as instituições estão representadas lá fora na interlocução internacional. Então, nossa visão era o quê? O Brasil tinha que estar ocupando todos os espaços, colocando seus pontos de vista, colocando as suas diversidades, suas contradições, isso é importante, nós não somos uma sociedade homogênea, nós não somos uma sociedade resolvida, mas isso não apequena o nosso papel, pelo contrário, nunca apequenou. Isso sempre deu ativos políticos para o Brasil construir pontes e construir pontos de convergência e liderar. Né? Infelizmente, eu fui obrigada, e, obviamente, foi a circunstância possível, e eu agradeço tremendamente o convite oficial. Na realidade, eu tive o convite oficial da Espanha e tive o convite oficial da Itália. Entendeu? Havia mecanismos de que todo mundo pudesse participar. As organizações não governamentais também fizeram vários arranjos para que todos pudessem ir à COP. O hub, que foi feito lá do Brasil, da sociedade civil, conduzido pelo Instituto Ciência e Sociedade,
conseguiu reunir debate com o presidente do Senado, todo mundo estava lá. Foi um hub da sociedade civil que permitiu que o Brasil existisse na COP de Madrid, não associado ao fracasso. Então, os bons debates, as boas novidades, os esforços estavam nesse espaço sociedade civil, enquanto que os resultados políticos da delegação brasileira podem ser resumidos com o fóssil do dia, o fóssil da conferência e uma posição de tensão em relação aos negociadores e provocando o Brasil saiu da conferência como um dos países que não viabilizou o consenso em relação aos últimos, ou que adiou a conclusão do livro de regras por uma insuficiência da construção política de negociação. Então, quando você acirra, o conservadorismo do outro lado também vem, tá? E aí, quando vem do outro lado esse conservadorismo, você tende a criar as tensões e você perde a oportunidade, pelo menos, de avançar na agenda, né? Não precisa fechar 100%, mas você avança na agenda. Então, foi uma experiência, para mim, única, né? E uma experiência que eu nunca imaginei que eu pudesse viver como ex-ministro do meio ambiente do Brasil, e, obviamente, outras pessoas que foram... Eu fui absolutamente avisada, não peça credenciamento, será negado, porque os critérios mudaram, então, obviamente, fomos buscar isso e eu agradeço muito, quer dizer, o fato de outros países terem oferecido isso, porque eu tinha que participar da conferência por outras razões, e, obviamente, pelo trabalho. Sabe por que eu agradeço? Porque é um reconhecimento pelo trabalho e a excelência que o Brasil teve na agenda até o ano passado. E isso todos, dos representantes de Davos, todos os países, o empresariado internacional, os gestores de fundos internacionais, as organizações internacionais não governamentais, sociais, todos que me encontraram, que foram me ver falando em eventos, etc., fizeram questão de enaltecer. E por meu intermédio, quer dizer, eu representei a história de vários ex-ministros, das instituições brasileiras até 2018, numa trajetória que eu considero exitosa e uma história muito bonita contada de um país em desenvolvimento, que tem contradições, tem diferenças, mas que foi sempre capaz de juntar as pessoas e não se colocar contra o mundo. Então, acho que é uma situação que foi única, tá? Mas eu espero, a próxima COP, certamente eu não irei pelo governo brasileiro, né, na delegação brasileira, não seria credenciada por isso, ninguém vai ser, então vou lá, certamente por outras instituições, isso está sendo ouvido, ou talvez pela sociedade civil, né, que é onde hoje eu, no Brasil, estou. Né? Então, assim, como eu não sou governo, então eu vou ver como é que vai ser essa participação, ou como convidada do governo do Reino Unido, possivelmente vai acontecer isso. Tá? Então, uma pena, eu lamento, não por mim, eu lamento pela a delegação brasileira perder esse brilho, tá? Perder essa... E tudo isso tem simbologia política, sabe? E tudo isso foi diluído. Eu passei pela área do Brasil, onde ficava o escritório do Brasil, eu vi com muita tristeza, sabe? Porque o escritório do Brasil antes bombava. Você tinha personalidades internacionais, as relações bilaterais, você tinha a sociedade civil, você tinha eventos que a sociedade civil participava, as pessoas se encontravam no Brasil, o mundo se encontrava no Brasil. Tá? E, infelizmente, eu não vi isso. Eu vi uma porta fechada, com segurança, tudo muito seletivo, a gente tinha a porta aberta, a sociedade entrava no espaço do Brasil, os players internacionais entravam no espaço do Brasil, você podia me encontrar na minha sala de reunião, reunindo com os ministros, reunindo com representantes de presidente da República, ou com entidades internacionais, com banqueiros, e, ao mesmo tempo, as pessoas estavam transitando, a mídia estava ali dentro, a conversa, as coletivas acontecendo, tudo muito vivo. Tá? E eu digo isso não só na minha gestão, ao longo de 30 anos, 35 anos. E eu vi uma porta fechada com segurança. Eu passei várias vezes, tá? Isso eu posso dizer, em vários momentos. Tá? Porque eu tinha credencial de circular nessa área, porque eu estava credenciada como parte, não estava como sociedade civil. Então, eu passei várias vezes, olhei, eu nunca vi, foi a primeira vez que eu vi a porta do Brasil fechada. Tá? Essa é uma imagem inesquecível para mim. Aqui, doutora Isabela Teixeira é
co-presidente do painel de recursos naturais da ONU. E por conta disso eu gostaria de perguntar para a senhora como é que a senhora, se a senhora teve alguma impressão aí com os seus pares, como é que a comunidade mundial recebeu o último pronunciamento do nosso presidente na ONU, atribuindo a responsabilidade das queimadas na Amazônia e no Pantanal a índios e caboclos? Bom, acho que a imagem do Brasil não, é uma imagem hoje, nessa agenda ambiental, muito aquém do que o Brasil já teve, ou do que o Brasil protagonizou como um dos líderes globais na agenda de sustentabilidade e meio ambiente. A fala do presidente na ONU reafirmou o retrocesso que o Brasil está vivendo hoje em relação a essa agenda e o apequenamento do debate político que o atual governo promove em relação aos temas ambientais. As reações foram muito negativas até onde eu percebi, tá? Até onde eu pude colher. As pessoas viram com muita desconfiança os dados apresentados, inclusive foram imediatamente desmentidos pelos cientistas, pelos dados oficiais. Hoje, no mundo, se você afirmar um número, você tem que saber construir esse número para poder ter solidez. E esses números são cada vez mais alocados na robustez do conhecimento científico. Então, você não tem achismos mais, né? Você tem que usar sempre, andar por cima, usar sempre dados robustos para que as afirmações políticas feitas por um líder de Estado, por um chefe de Estado, tenham consistência na extensão do seu discurso e do seu papel no âmbito da cooperação internacional multilateral. Então, sempre com muito cuidado, o Brasil sempre ofereceu dados nas falas dos presidentes ou nas falas dos ministros. Eu não poderia fazer uma fala na ONU ou em qualquer lugar internacional sem que a minha fala não fosse devidamente revista, acertada, por conta exatamente de impactar a credibilidade política do país e diplomática. Então, a fala do presidente acabou reafirmando a desconfiança que ficou da sua última fala ano passado. A última fala também foi complicada, de 2019, e a de 2020 ele acabou cometendo afirmações de um conteúdo, se me perdoe, absolutamente simplista do ponto de vista de argumentos e de teses, né? Porque é uma fala que não tem consistência política, nem científica, nem econômica, nem cultural, nem histórica, porque ela se desdiz nos argumentos históricos que o próprio Brasil sempre defendeu. Tá? E se desdiz da performance das instituições brasileiras, inclusive das Forças Armadas. Então, não só da ciência. Então, se atribuir responsabilidades a fenômenos, por exemplo, de queimadas associados à natureza, a gente sabe que isso acontece quando você tem raio para pegar fogo na floresta, num Pantanal. Nós estamos num período de seca. Entendeu? Não tem raio, não tem chuva. Então, aliás, com a própria Polícia Federal, no mesmo dia, aparecendo na mídia, prendendo os responsáveis, ou fazendeiros responsáveis, criminosos que tinham postos incêndio, ou atribui aos indígenas e aos caboclos as queimadas. Gente, as florestas estão preservadas exatamente porque eles estão lá. Senão não teria incêndios e queimadas monumentais, historicamente, que não é verdade também. Então, a floresta úmida ela pega fogo quando você induz, você pega o desmatamento, você corta as árvores, você faz aqui para você limpar, que a gente chama, você tira as árvores boas, faz de broca, depois você toca fogo. O homem vai lá e toca fogo e pega fogo na Amazônia. Tá? Então, você tem inúmeros publicações científicas pelo próprio INPE, com monitoramento de queimadas e incêndios, que o Brasil tem sofisticadamente, desde a década de 80, liderança do professor Alberto Setzer, o primeiro memorando de entendimentos do Brasil, com o Brasil e Estados Unidos, para que o Brasil pudesse desenvolver a capacidade de combate a incêndios e queimadas. O Brasil não tinha essa capacidade operacional no âmbito do programa Preve Fogo. Isso foi feito em 91. Eu tive a honra de, como funcionário do IBAMA, ir lá junto com o professor Alberto Setzer para viabilizar o acordo com o NASA e com o Serviço Florestal americano,
que, aliás, eu, como ministra, refiz esse acordo para dar esse conhecimento, por exemplo, de técnicas de fogo contra fogo. O IBGE, aqui no Cerrado, liderança do professor Braulio Dias, todo mundo, era um momento, o Brasil construindo isso desde 91, por isso você tem brigadistas, por isso você tem oficiais do Corpo de Bombeiro treinados no exterior para poder criar essa capacidade no Brasil. Então, e essas causas todas e efeitos estão mapeadas. O Brasil oferecia cooperação internacional para países nesta área, tá? Com a Bolívia. É incrível que você possa pegar fogo, você não tem um plano de contingência, não quer dizer que você não tenha um período mais seco, que você não tenha uma maior frequência de incêndios e queimadas, mas você tem que ter um plano de contingência para lidar com isso. Por que não se chamou a cooperação internacional quando você tem isso na indústria de petróleo? Quando teve o desastre do México, lá do Golfo do México, da BP, as empresas se organizaram, não só o governo americano, as empresas se organizaram, a Petrobras foi parceira pelo Atlântico Sul com um plano de contingência. Então, as empresas todas que operam, você tem que ter, o Brasil tem que saber agir, e o Prévio Fogo tinha as estruturas montadas. Infelizmente, isso não foi se apropriado pelo país, por questões que devem ir desde a questão fiscal até a insuficiência de conhecimento por parte dos atuais gestores públicos sobre isso, tá? E leva o presidente a fazer afirmações nas Nações Unidas com repercussão global que provocam imediatamente provocam ampliação da desconfiança internacional sobre a capacidade do Brasil de lidar, de fato, com as suas políticas ambientais, com os desafios das políticas ambientais. Ou o outro lado, que na realidade isso tudo é feito para induzir más práticas, para levar a situações de agravamento da questão ambiental. Isso permite que vários discursos internacionais, inclusive contra os interesses do Brasil, como o próprio governo afirma, possam surgir, ganhar robustez nas arenas políticas, ganhar espaço nas arenas políticas, e todo mundo passa a falar o que quiser sobre o Brasil. Se o presidente fala isso, da forma como ele fala, todo mundo pode emitir, a reação também é verdadeira. Então, tem gente que provoca o descrédito, tem gente que conta histórias piores sobre o Brasil, também são inverdades, são fake news. Tem gente que vai usar isso contra os interesses do Brasil em outras arenas comerciais, etc., para criar dificuldades. Ou seja, você acaba provocando uma cascata de efeitos negativos que, por final, alimentam as maluquices ou as neuroses que são colocadas por alguns atores hoje no governo no Brasil, ou alguns atores do setor, de alguns setores econômicos do Brasil. Então, é uma estratégia que a gente chama lose-lose. O Brasil, perdedor a perdedor, o Brasil se apequena na sua liderança política, o Brasil desqualifica as suas instituições científicas que afirmam com muito, dos melhores, nós somos conhecidos na luz da Terra como das melhores ciências do mundo. Tá? O brasileiro tem que ter muito orgulho disso. Você desqualifica as instituições, desqualifica o conhecimento científico, você esvazia a diplomacia, isso é outra coisa importante. O Itamaraty é uma casa de grande responsabilidade e de grande conhecimento, uma das melhores diplomacias do mundo, reconhecidamente uma das melhores diplomacias do mundo, que infelizmente está sendo apequenada. Você impacta a desconfiança nas cadeias econômicas, nos investidores que hoje querem cada vez mais colocar dinheiro com a questão ambiental na centralidade, entendendo que você tem que fazer um decoupling entre crescimento econômico e reduzir impactos ambientais. Quem tem uma grande preocupação de associar isso a uma inclusão e uma redução de desigualdade social no país, então você gera uma cadeia de impactos negativos a partir de uma fala que é uma fala que não traduz o que o Brasil é, porque ela é pequena no Brasil, ela é feita em cima de afirmações absolutamente falsas, absolutamente equivocadas, e não traduz o que a sociedade brasileira é, o que as instituições, e ainda por cima cria dificuldades para o setor privado, para investidores, etc., porque isso fica, o próprio Congresso Nacional, o Judiciário, todo mundo está reagindo, dizendo que nós não somos isso. Não quer dizer que você não tenha que aperfeiçoar políticas ambientais, não quer dizer que você não tenha que melhorar regras. Ao longo de 35 anos você vai evoluindo. Agora, você não pode fazer isso, ou não deve fazer isso, baseado em verdades, em fake news, em não conhecimento científico, no apequenamento das nossas instituições e, mais do que isso, no apequenamento do nosso papel político internacional. O Brasil é um país muito importante para o mundo,
O Brasil é um país que, na área ambiental, é o G1, é chamado G1 em biodiversidade, um país estratégico para as questões climáticas, que pode oferecer soluções e resolver esse problema com o seu desafio de crescimento econômico e desenvolvimento. Tá? Agora, o Brasil sempre foi líder nessa agenda, tá? E nunca permitiu que ninguém, por mais que tenha os interesses internacionais, e eles são visíveis e presentes, como o Brasil tem os seus interesses também, ele nunca permitiu que as pessoas pudessem ameaçar o entendimento, por exemplo, de soberania, etc. E hoje, com essas falas, com essas situações, você tem muito mais gente dizendo o que o Brasil tem que fazer do que o Brasil está fazendo. Isso sim é ameaçar a soberania ambiental num tema internacional. Então, tem muita gente falando do Brasil, sem conhecimento de causa no Brasil, mas muita gente se fundamenta e se fortalece por conta dos equívocos de falas, como a que o presidente fez nas Nações Unidas ano passado e esse ano. Então, isso fortalece interesses contrários ao Brasil e, ironicamente, fortalece o discurso equivocado que algumas autoridades do Brasil colocam sobre a discussão internacional. Interesses sempre vão haver, sempre. Tá? A capacidade de lidar com eles, de enfrentá-los, de neutralizá-los ou de construir posições vencedoras é a excelência de quem sabe fazer isso. Tá? Infelizmente, o que nós somos hoje no Brasil é um apequenamento de um papel que o Brasil sempre soube fazer ao longo da sua história, pelo menos na nossa terceira república, na nova república. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta para falar sobre isso. Não saia daí, é um instante só. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando mais uma vez sobre o processo de desmonte das instituições de fiscalização e os ataques ao nosso meio ambiente que o Brasil vem presenciando recentemente. Estamos com a ex-ministra, mais longeva ministra da nossa democracia, ministra do Meio Ambiente, Isabela Mônica Teixeira. Nós temos claramente, nesse momento no país, um problema das autoridades que estão governando com dados oficiais. Os dados de desmatamento são questionados, os dados de queimadas são questionados, os dados de desemprego são questionados, os dados... Enfim, existe uma corrente contra a ciência. A senhora acha que isso é um movimento... Eu sei que a senhora é muito técnica e costuma falar sempre sobre a visão técnica das coisas, mas a senhora acha que esse é um movimento deliberado para passar a boiada e fazer a permissão para atos contrários aos interesses do meio ambiente? Bom, eu acho que essa pergunta tem várias perguntas dentro de um para chegar nesse raciocínio. A primeira questão é todas as políticas ambientais do Brasil, as leis, tudo que decorre nesse período da nova república, né? Foi quando você teve o primeiro Ministério do Meio Ambiente, criado em 85, chamado Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, você sempre trabalhou esses temas ambientais com a ciência como aliada. Tá? Na conservação da biodiversidade, na questão climática, na questão de químicos, na questão da poluição do ar. Tá? Então, é o que a gente fala no jargão, que as políticas são science and policy oriented. Elas são orientadas pela ciência e as políticas e a ciência andam juntas. Tá? Isso sempre exigiu da área ambiental que ela, politicamente, tinha que trilhar sobre dois caminhos. A tese científica, os dados científicos reais, mostrando a realidade e as relações de causa e efeito, porque o desmatamento prova que, além da perda da árvore, o que significa isso no conjunto dos equilíbrios ecológicos? O que significa isso nas funções ecossistêmicas? Locais, a oferta de água, chuva, como é que isso impacta globalmente? Você depende da evolução do conhecimento científico para você poder evoluir nas políticas públicas ou na visão estratégica de políticas públicas e dos acordos internacionais. Assim foi para você chegar na Convenção da Diversidade Biológica, assim foi para você chegar na Convenção de Clima, por exemplo. Então, você sempre teve a ciência e sempre terá a ciência como uma aliada, não necessariamente no mesmo time, aí é o segundo caminho que eu quero falar, que é o caminho
político da prioridade que a sociedade confere ou como ela percebe os problemas ambientais. Então, daí, a questão ambiental sempre traz um ativismo ambiental associado. Eu não conheço, por exemplo, um jornalista que tenha se dedicado ao tema ambiental que depois não tenha virado ele mesmo um ativista e não tenha mudado o seu comportamento em relação a isso. É uma coisa que apaixona as pessoas. Por quê? Porque tem a ver com a sua qualidade de vida, tem a ver com as suas escolhas que impactam, as escolhas que impactam os seus filhos, tem a ver com você comer melhor, você viver melhor, você ter um transporte melhor, você tem a ver com a responsabilidade do coletivo. É o individual, os interesses individuais e interesses coletivos. E isso vem muito no contexto da democracia. E é óbvio que o contraditório está sempre ali. Alguém acha que é insuficiente o que você está fazendo de política pública, o cara quer comer, quer viabilizar orgânicos, mas não sabe o que significa produzir orgânicos numa escala global ou numa escala nacional. A ciência também assegura que você possa usar agroquímicos, agrotóxicos em determinadas quantidades, que isso não compromete mas a estabilidade do ecossistema, mas o outro lado é que você não quer comer com químicos, então você quer comer o mais orgânico possível, você quer ter um retorno para a natureza. São comportamentos que o conjunto das políticas públicas tem que recepcionar em função dos interesses econômicos, dos interesses sociais, da demanda de desenvolvimento local, regional, da inovação tecnológica, dos custos e da ciência. A ciência, então, ela vai pautando, ela vai colocando isso ali o tempo inteiro para a gente, para os tomadores de decisão. Tá? E as políticas públicas seriam assim formuladas. O que acontece? Na questão do desmatamento, na questão de queimadas, isso não é diferente. O Brasil já perdeu uma floresta tropical que é a Mata Atlântica. Nós temos 10%, menos de 10% da Mata Atlântica, e esse é o custo do nosso desenvolvimento. Nós ocupamos o Brasil, colonizamos o Brasil, oferecemos um Brasil com mais de 85% de população vivendo em cidades e um custo bem representativo disso é a destruição da Mata Atlântica ao longo da costa, dos domínios da Mata Atlântica. Então, a Amazônia e o Cerrado ganham contornos cada vez mais estratégicos de proteção e de conservação com uso sustentável na medida em que você avançou e vem avançando cada vez mais com conhecimento científico sobre a relação de causa e efeito e a importância da proteção desses ecossistemas para aquilo que nós temos hoje como qualidade de vida no Brasil, como qualidade por exemplo, da agricultura brasileira, como oferta de água para a cidade brasileira, mas também a inserção no global da proteção desses chamados ativos ambientais. Então, o que acontece? A ciência vai oferecendo as informações, o conhecimento. Esse conhecimento você tem que criar consensos, não é da noite para o dia, você tem que agregar, adicionar conhecimento científico para você criar consensos, e esses consensos são balizadores das ações políticas globais e nacionais. E assim o Brasil vai indo, ou ia indo, com insuficiência de conhecimento para afirmar determinadas teses políticas que estavam já, ou já são de domínio dentro daquela percepção que a sociedade tem sobre os problemas. Então, muitas vezes, a sociedade tem uma percepção sobre causa e efeito, por exemplo, da poluição, da degradação dos manguezais, que você precisa que a ciência te dê os números, a robustez, que aquilo acontece naquela direção, não necessariamente naquela magnitude, como alguns estão dizendo, que é o que separa o conhecimento científico do achismo político. Tá? Eu sempre usei essa expressão, tem que parar com o achismo político. Por isso que eu sou sempre muito visto como uma pessoa técnica. Então, olha, deixa eu traduzir isso para a dimensão política dos assuntos. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? Se você quer romper esse equilíbrio, você começa a gerar questionamentos não necessariamente robustos, com fundamentação científica, sobre os dados científicos que são auditados no caso do desmatamento, no caso das queimadas, porque nós oferecemos isso como resultado do Brasil nos últimos 30 anos para internacionalmente. Os órgãos internacionais auditam os resultados do Brasil, então o trabalho do INPE, dentro da Convenção de Clima, essas taxas de desmatamento, monitoramento de queimada, nós trabalhamos isso em comunicados formais, oficiais do Brasil, e são auditados, reconhecidos internacionalmente que têm robustez. Tá? E, obviamente, esse conhecimento ele é marcado no tempo,
mas ele evolui com a inovação tecnológica, com as novas ferramentas, e a questão de satélites é uma das agendas de privilégio disso, de maior evolução. Você enxerga mais, mede melhor, mensura melhor, identifica melhor as causas e efeitos com a evolução, de fato, do tempo e da tecnologia. E isso gera, obviamente, para o tomador de decisão na instância pública, uma série de questionamentos, porque você quer respostas que, às vezes, a ciência, a limitação tecnológica não é capaz de te dar as respostas na velocidade que você precisa para tomar, às vezes, algumas decisões. E isso gera um gap, gerou muito no passado, tá? Até que o Brasil fez uma decisão de, junto com o INPE, e eu gosto de falar isso, como nós fizemos lá com o Setzer, com a história dos americanos, que aperfeiçoou o monitoramento de queimadas com a NASA, com a cooperação. E, por outro lado, a gestão ambiental pública evoluiu no pré-fogo, no enfrentamento às queimadas, qualificando, até você ter programa de brigadista, os índios eram qualificados, as populações tradicionais, você gerava na prevenção e no combate, não só os oficiais do corpo de bombeiro. Isso é interessante, são as decisões políticas que você toma para poder agir preventivamente, que, infelizmente, hoje o que você vê é um desmantelamento disso. Mas, na ciência, a ciência evolui com essas tecnologias e ofereceu lá atrás, uma decisão que foi tomada em 2004, ainda na gestão da ministra Marina Silva, uma decisão de adotar um novo instrumento, porque você teve um segundo pico de desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados, o primeiro pico foi no governo Fernando Henrique, de 29 mil quilômetros quadrados, você teve um segundo pico, e a decisão estratégica do governo federal, do presidente Lula e todo mundo, foi reverter a curva. E para isso, para você reverter a curva, mesmo que você estivesse investindo em fiscalização como foi investido, você precisava do apoio da tecnologia e da ciência. E foi a decisão de fazer o DETER, tá? Um instrumento importante, com as limitações tecnológicas que tinha na época. Você não tinha que esperar a taxa PRODES, o ano, você consolidar. Você tinha que entrar no dia a dia para orientar melhor as ações de fiscalização, como você tinha as informações de queimadas acontecendo, etc. Esse processo, claro que ele, no primeiro momento, ele tinha limitações. Depois, na minha gestão, a gente fez o DETER-B, que eu chamava DETER-B, DTC, e mudança de satélite, pacto com a Índia. Nós tivemos que envolver com a China, como é que todo mundo, e o INPE liderando essa interlocução, ou seja, aperfeiçoando a taxa PRODES, no que tinha que aperfeiçoar, e melhorando o instrumento de alerta, tá? Para uma ação imediata do IBAMA. E isso gerou, eu me lembro, à época, um grande debate, porque os próprios desmatadores começaram a seguir as coordenadas do DETER para poder esvaziar a fiscalização do IBAMA. E o IBAMA e o INPE tiveram que achar um novo método, uma nova maneira de divulgar os dados para não prejudicar a inteligência. O IBAMA passou a ser o Sistema Brasileiro de Inteligência e trabalhando com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, toda uma coordenação, e as Forças Armadas. Lembro que em 2011 a presidente Dilma criou o GGI, e o Grupo de Gestão Integrada, e nós fizemos a coordenação, junto com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o ministro da Justiça, de uma ação articulada com Forças Armadas na Amazônia, com a ciência e o INPE ao lado. Então, é óbvio que você pode ter questionamentos, por que eu não gero tal informação, etc., mas nunca de desqualificação, nunca de colocar isso ao lado. Então, essa é uma guerra que não se justifica para a tradição e a excelência que o Brasil tem de resultados, ou tinha de resultados. A grande verdade é que, com todos os problemas de tecnologia que são próprios do processo, não é uma especificidade do INPE, tá? A ciência sempre foi uma grande aliada, e esse alinhamento e essa aliança propiciou que a gente atingisse as menores taxas de desmatamento da história. A curva inverteu. É claro que tem oscilações, e essas oscilações têm a ver com o combate ao crime ambiental. Você está lidando com o crime organizado, você tem uma série de outras variáveis que influenciam isso, mas não a informação que era dada. A informação que era dada permitiu que tivesse aperfeiçoamentos nos processos de fiscalização, e esses aperfeiçoamentos no processo de fiscalização levaram ao aperfeiçoamento de demanda de análise de dados dentro do DETER, o que fez a gente evoluir para novas tecnologias como o DETER-B, e fez também, na minha época, eu me lembro que a gente deixou a Estratégia Nacional de Monitoramento de Biomas saindo em parceria com o INPE, com a Embrapa, fizemos o TerraClass. Todo esse conhecimento
tá? Do que aconteceu da área desmatada na Amazônia, etc. Todo esse conhecimento é fruto da evolução da ciência, da parceria das instituições e como que nós, na área ambiental, usávamos essas informações para evoluir as políticas públicas. Então, qual é a diferença? A diferença é que nós trabalhamos a ciência como parceira. Tá? O ex-presidente do INPE, o Gilberto Câmara, a doutora Thelma Krug, que foi também secretária do Ministério, foi minha diretora de desmatamento, ela trabalhou na revisão, na 4ª revisão do PP-CEDAM. Nós fizemos o PP Cerrado, trabalhando com a Universidade Federal de Goiás, a Federal de Lavra, para fazer o cadastro ambiental rural do Código Florestal, sempre a ciência como aliada e a inspiração, vamos chamar assim, a mentoria do INPE, tá? Como um parceiro. A Embrapa usa os territórios também, e colocamos todo mundo juntos, até para fazermos a chamada NDC do Acordo de Paris. Todos vieram para dentro do Ministério do Meio Ambiente e dar a sua contribuição. Óbvio que eu poderia estar demandando coisas que a ciência ainda não era possível de me colocar no tempo que eu precisava, ou eu precisava de investimentos, tá, para que isso pudesse acontecer. Foi o caso do programa Terra Classe. Num debate no Congresso Nacional, eu fui provocado por até então o ministro da Agricultura, Reinaldo Stefanes, para comprovar que a agricultura era responsável pela maior parte do desmatamento da Amazônia. Era um driver do desmatamento da Amazônia. Eu chamei a Embrapa e o INPE e fizemos a história. Essa informação estava modelada em vários estudos de ONGs, etc., mas não estava modelada nas bases científicas do Brasil. Tá? Nas instituições. Chamamos as duas, aloquei os recursos, vamos fazer o trabalho, desenhamos a metodologia e acabou, tá aí, um dos trabalhos que é usado como referência, tá? Citado internacionalmente, citado com grande credibilidade científica, todo mundo aplaude, todo mundo entendendo onde tem recuperação, onde nós construímos, e as próprias ONGs que tinham os conhecimentos de determinadas regiões, foram usadas com seu conhecimento científico, do que foi produzido, que isso é publicado internacionalmente em revistas especializadas. Então, você tem que reconhecer que há um grande acúmulo de conhecimento científico em algumas ONGs ambientais no Brasil, por uma única questão: se publica em revista indexada internacional. Então, você tem um crivo, da mesma maneira que os cientistas do INPE publicam, as universidades publicam, ONGs brasileiras publicam com excelência e são reconhecidas, por exemplo, por esse trabalho são reconhecidos pelo IPCC, pelo IPBES da biodiversidade. Então, os painéis científicos internacionais avaliam, reavaliam, como eu gosto de falar, espancam os dados, veem a consistência, e isso tem que ser valorizado por nós, gestores públicos, como um ativo do Brasil, e não um esvaziamento. Então, me parece, quando você coloca essa questão, eu não posso fazer a avaliação das intenções do vice-presidente da República, mas me parece que você tem, na realidade, um grande desconhecimento, mas um grande desconhecimento, tá? Dessa realidade, da história dessa realidade, tá? Das contradições que a história mostra. Tem várias coisas que foram afirmadas no passado que, com o avanço do conhecimento, tem uma de magnitude muito menor do que foram afirmadas no passado. Tem muita coisa que deixou de ser verdade, porque era circunstancial, não era estrutural. Tá? Mas outras coisas são estruturais. A história do desmatamento é absolutamente estrutural. As taxas de desmatamento são colocadas aí, você precisa responder melhor, tem números importantes sobre degradação e fragmentação de florestas, isso precisa ser incorporado do ponto de vista do comprometimento das funções ecológicas da Amazônia, por exemplo, ou das funções ecológicas do Cerrado. Tá? Mas as metodologias, como isso é usado, isso é inegável. É inegável que o Brasil está tendo aumento de desmatamento. É inegável. É inegável que nós estamos experimentando um retrocesso de uma agenda que mudou em 2004. É inegável que o Brasil hoje não tem os elementos, pelo menos nas falas políticas, para lidar concretamente com a inversão da curva que é tão desejável. Ou seja, o Brasil tem 2 desafios hoje, politicamente: conter o retrocesso que está colocado, tá? Infelizmente está aí, ok? E avançar no futuro, olhando por onde que o mundo está indo. Então, o Brasil está negando os 2, ele não contém o retrocesso e ainda assume a posição política negacionista por onde os temas ambientais globais estão indo. Não quer dizer que tudo que todo mundo fala é verdade, mas quer dizer que a ciência brasileira, ativa nesse contexto,
cria, na realidade, salvaguardas ou provoca um contexto robusto de ação política, de ação econômica do Brasil. Quando você apequena a ciência, você perde isso. Então, mais uma vez, eu acho que as pessoas estão equivocadas, estão fazendo guerra de narrativas. O Brasil hoje vive uma guerra de narrativas contra o seu passado. Não é assim. Você tem que construir convergência de interesses e o diálogo tem que acontecer com base em pontos de vista e não em guerra de narrativas. Então, quando você desqualifica ou pega dados de ciência de algum pesquisador que é combatido por N pessoas, porque não fica em pé os argumentos, você tem que criar salas de situação ou salas de diálogo. O governo deveria estar fazendo isso, reunindo todo mundo, entendendo onde é que estão os pontos de não convergência, entendendo onde é que tem a convergência robusta e alocando recursos para você evoluir no conhecimento. Não ficar escolhendo um ou outro e criar guerra de narrativas. O governo não tem que fazer a guerra de narrativas. O governo tem que construir consensos para poder agir e tomar decisão em políticas públicas de maneira robusta. Muito obrigado pela aula que a senhora acabou de nos dar aí sobre o processo, a construção de toda essa identidade de combate ao desmatamento no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o restinho da nossa entrevista. Já estamos estourando nosso tempo, mas ainda dá tempo de falar sobre mais informações importantes sobre o nosso Brasil. Um instante só, não sai daí. Voltamos com a terceira parte do nosso programa e o último trecho da entrevista com a ex-ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, falando sobre as disputas do governo federal com as instituições de pesquisa. Eu acho assim, disputas, isso é um aspecto importante. Tem sempre disputas de instituições. Instituições querem acessar recursos, instituições científicas ou não, querem acessar prestígio político, querem espaço político. Mais uma vez, isso tem que ter a capacidade de coordenação, de governança pública em relação a isso de liderança. Eu estabeleci, na minha gestão, com o meu staff, mais de 20 políticas, agendas bilaterais na esplanada dos ministérios. O que era isso? Eu sentei com os ministros, tá, de áreas, de ministérios que tinham interesse na área ambiental, e o que vocês querem da gente? E construímos políticas convergentes de interesses comuns. Tá? Isso eu chamava de agenda bilateral. Com o Ministério de Ciência e Tecnologia, foi desde a questão da biodiversidade, que permitiu, inclusive, a gente evoluir com o Ministério da Indústria e Comércio à época, para a nova lei de acesso a recursos genéticos e reconhecimento e pagamento por conhecimento tradicional, que dá a base para a bioeconomia, dá a base para o protocolo de Nagoya. Nós aprovamos a lei. Isso foi construído com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Indústria e Comércio, quer dizer, porque tinha a ver com setores econômicos que queriam se desenvolver a partir disso e teriam que pagar pelo conhecimento tradicional. Nós tiramos a leitura da biopirataria que existia para a leitura de conhecimento, geração de conhecimento científico e tecnológico e inovação. Então, ciência e tecnologia, como é que eu fazia, como é que a gente tinha as condições para evitar que um pesquisador fosse multado como criminoso ambiental porque estava coletando material da natureza, tá? Ou para trazer espécimes do exterior para poder ajudar na pesquisa, e o outro lado, como é que eu traduzia isso em inovação da nova realidade, negócios, patentes, etc., e o pagamento por conhecimento tradicional sobre, no caso, acesso à biodiversidade. Isso foi feito. Foi feito porque nós construímos uma parceria, fomos entender, dá um trabalho imenso, não é nada trivial. Tá? Mas você chamar 4 setores econômicos, a turma do cosméticos, a turma de medicamentos, que nunca tinham falado entre si, para criar uma plataforma comum de interesse sobre inovação, nós levamos quase 2 anos no governo para fazer, com o apoio do Ministério da Indústria e Comércio, todo mundo ali junto da gente. Então, o que é? Você tem que procurar criar as convergências. Claro que vai ter situações de polarização, mas isso tem que ser o residual da agenda. A agenda política tem que ser feita daquilo que você constrói, de sobreposição de interesses, de convergência, por isso que os pontos de vista, onde é que cada um quer ganhar? É uma agenda ganha-ganha por isso. Eu ganho resolvendo o problema, o MCTI ganhou resolvendo o problema de pesquisadores associados à biopirataria ou de recursos internacionais para mais pesquisa, instituições puderam trabalhar, o cadastro que ficou do Ciência e Tecnologia, disputa de espaço, tem que ser no CNBio, não.
Isso é um problema do ciência e tecnologia. Nós temos que plugar e o ciência e tecnologia não permitir acesso. Então, você começa a tirar as pequenas disputas, sabe? Você começa a resolver isso de outro jeito. Isso foi feito com o Ministério da Saúde, isso foi feito com o Ministério da Agricultura, a construção do código, foi feito com o Ministério das Relações Exteriores, o sucesso na agenda internacional, a expressão de soft power do Brasil internacional. Foram anos vencedores do Brasil, da Rio+20, a Conferência de Paris, a Protocolo de Nagoya. Quer dizer, tudo isso foi feito com base em diálogo, convergência e limites, você vai dando limites. Eu sou muito grata, não só ao INPE, a Embrapa, etc., mas muito grata às instituições brasileiras que nos ajudaram no desmatamento, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o CECIPAM. Eu trabalhei com todos eles. Eu conversava com todos eles, eu tinha agenda com todos eles e alocava dinheiro para todos eles. O Ministério da Defesa pegou dinheiro do Fundo Amazônia para financiar o CECIPAM, nessa tecnologia de radar que eles estão falando hoje. Checa os recursos, foi aprovado. O ministro Jacques Wagner acessou, se não me falha a memória, 70 milhões de reais. Precisa de mais? Não briga com a sua internacional, não. Tem o ministro, eu defendia perante os representantes desses países, porque o Brasil estava andando de maneira coordenada em termos de política. Hoje você não tem. Hoje você tem o general Mourão no Conselho da Amazônia, tentando coordenar isso. Você não tem sociedade civil para fazer contraditório, você tem uma interlocução fragmentada. É muito melhor você ter o contraditório desde o início do processo do que de maneira reativa. Quando você sabe onde é que estão as dificuldades, você consegue construir dando peso a essas dificuldades e entendendo o que você tem que deixar para trás, o que você de fato tem que levar em consideração de caráter estratégico. Eu prefiro fazer assim, dá trabalho, não é fácil, não é no grito, mas nós vivemos uma democracia, não é de cima para baixo. Você tem que construir com as pessoas para que isso seja permanente. Tá? Então, se, como eu disse, outras instituições querem acessar recursos para trabalhar sobre possíveis soluções em temas ambientais, o faça. Isso requer coordenação, gestão e não vilanização dos parceiros. Hoje você cria vilanização, você desqualifica em vez de juntar. Você tem que unir, você tem que ter prioridade, você tem que entender os interesses, você tem que entender onde você quer chegar. Ou o governo brasileiro diz e afirma que é uma prioridade acabar com o crime ambiental na Amazônia, e como é que isso se traduz, tá? Entendendo prioridades também como a regularização fundiária. A regularização fundiária não é a regularização da grilagem. Não é. Então, você tem que entender como é que você coloca isso no tempo e, com transparência, constrói soluções. Vai chegar em determinado momento que você vai ter os trade-offs. E aí é a decisão. Você não faz omelete sem quebrar os ovos. E aí a legitimidade de quem está no poder de assumir, como eu falo, na alegria e na tristeza. Eu fiz no Código Florestal. Levou-se 10 anos de disputa, desde 2002, tá, com a edição da medida provisória em 2001 do governo Fernando Henrique, uma disputa entre agricultura e meio ambiente. Não se conseguiu, ao longo do governo Lula, um consenso dentro do Executivo. A decisão foi remeter para o Congresso. Eu tive que ir para o Congresso negociar. Então, eu não estou mais negociando na arena do Executivo, eu tive que negociar com 600 pares. Aí, você tem que saber o que você constrói, o que é intocável para você, o que você reconhece que precisa mudar e o que você vai perder em função de interesse. Isso é democracia. Tá? Eu não consegui todas as minhas teses. Agora, o código é o código do consenso desse momento político do Brasil. É assim que se faz políticas públicas, se você tem uma visão estratégica sobre o que você quer. Hoje, o Brasil vive guerra de narrativas, o Brasil vive uma fragilização da governança pública ambiental no Brasil, da gestão ambiental pública brasileira. O Brasil vive falsas teses sobre soberania. Tá? A discussão de soberania sobre meio ambiente está equacionada no princípio 21 da Declaração de Estocolmo de 1972. Daqui a 2 anos vai fazer 50 anos. E foi colocado lá com fruto de um grande trabalho da diplomacia brasileira, do interesse do governo brasileiro, à época, governo Médici. Então, olha só, são discussões vazias que eu quero dizer. Isso não é o relevante. O relevante é, temos desafio de desenvolvimento, precisamos acabar com o desmatamento porque é crime, tá? É crime. Tá? Precisamos resolver os déficits sociais, as desigualdades sociais que nós temos na Amazônia e fora da Amazônia. Precisamos entender como é que vamos avançar numa agenda de desenvolvimento com mais justiça ambiental. Precisamos fortalecer a democracia brasileira. Precisamos ter a Amazônia com as soluções que vêm da Amazônia.
Portanto, não é militarizando a Amazônia que você vai resolver isso, mas não é esvaziando o papel das Forças Armadas na Amazônia também que você vai resolver isso. As Forças Armadas não resolvem desmatamento, como IBAMA não resolve segurança nacional de fronteira. Entendeu? Então, é tão simples quanto isso. Nós temos que entender como é que a gente junta esforços, lidera, coordena, obviamente, com resguardadas as autonomias institucionais e os elementos políticos que definem ou determinam a eleição de um governo na democracia. Agora, apequenar os processos, apequenar os espaços políticos, tratar de guerras que não existem, tá? Desqualificando, como foi feita a questão da ciência, falar que satélites que não leem são a resposta, não é. O arranjo me parece estar errado, tá? Ou insuficiente para lidar com a dimensão dos problemas que estão emergindo ou retomando em outra escala, em outra magnitude na Amazônia. O Brasil tem meios para resolver os seus problemas. Nós não precisamos que ninguém venha aqui para dizer, sabe por quê? Porque desde 88 nós aprendemos a lidar com isso. Agora, precisamos de cooperação internacional para quê? Nós não temos que brigar com a cooperação internacional. Nós temos que saber o que a gente precisa deles. Nós temos que negociar o que a gente precisa deles. Se você quer mais participação do setor privado, qual é a responsabilidade que é atribuída a esse setor? Como é que você vai medir essa responsabilidade? Tá? É isso que é o papel do gestor público, porque nós estamos falando de uma agenda de direitos, mas estamos falando também de uma agenda de deveres. E o que vem pela frente no mundo nessa agenda de sustentabilidade, é a natureza no centro, não são mais os 3 pilares independentes, e uma agenda onde todos os atores, os agentes, têm corresponsabilidade. Nós seremos responsáveis, individual e coletivamente, pelos resultados em relação à nossa qualidade de vida, à qualidade ambiental e meio ambiente. O mundo está mudando nisso. Então, reagir de uma maneira olhando o passado, nós temos que contar novas histórias sobre o futuro. Nós não temos que contar novas histórias baseadas no nosso passado. O desafio é trazer o futuro para o presente, porque as decisões de agora estão pautando o futuro. Então, não se faz isso sem ciência, não se faz isso sem inovação. Nós estamos entrando estamos na era do conhecimento, na era da economia da inovação, na era das economias verdes, na era da responsabilidade do cidadão, individualmente. Ele passa a ser responsável, ele quer saber o que acontece, sendo que nós temos um passado com gaps, com passivos. Nós precisamos equacionar as duas realidades na transição e não ficar achando que uma instituição vai fazer melhor que outra. É a hora de todas as instituições brasileiras se unirem. Isso significa liderança de governo. Isso significa reconhecimento, como é que você vai avançar. Meio ambiente não é área para fazer política de mimimi, nem bravatas nas esplanadas do Ministério. Não há. A esplanada do Ministério não é lugar de bravata. A esplanada do Ministério é lugar de trabalhar duramente. Sabe por quê? Porque os resultados acontecem no tempo. Então, o que o governo de hoje está praticando, então, se o governo brasileiro hoje recebeu 100 milhões de dólares para fazer o que foi anunciado recentemente, o projeto Floresta Mais, esses 100 milhões de dólares vêm dos resultados da taxa de desmatamento 2014, 2015 da minha gestão. Tá? Do mecanismo de REDD Plus da minha gestão, que nós negociamos internacionalmente, que nós lideramos, da linha de FREL da minha gestão, que construímos com o INPE, construímos com a Embrapa, etc, etc. O que significa? Que bom que chegou. Que bom que vão fazer, temos que ver qual é o programa, etc. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se continuar do jeito que está, quando esse governo sair, o outro governo que chegar não vai poder acessar os fundos internacionais, porque os resultados que estão colocados são de aumento de desmatamento, contrários ao que é a demanda internacional de oferta de recursos internacionais. Então, eles estão se beneficiando da nossa conquista, espero que a sociedade brasileira o faça, que a sociedade nos apoiou à época que nós estávamos fazendo, e se beneficie disso, de fato, mas no futuro, se não mudar a trajetória de retrocesso, o Brasil, a sociedade vai perder espaços como consequência da ineficiência das atuais políticas ambientais praticadas no Brasil. Essas relações de causa e efeito no tempo são responsabilidade do atual governo. Como eu fui responsável, e eu assumo a minha responsabilidade com os erros e os acertos do passado, mas me parece que eu tive muito mais acerto do que erro. Tanto é que todos reconhecem, está aí o cadastro ambiental rural, está aí as novas leis, etc. Então, construção em meio ambiente não é brigando com o legado. Construção em meio ambiente é gerar novos legados positivos, tá? Para que o Brasil continue a trilhar o caminho da sustentabilidade. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDICT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento.
Quem quiser conferir os demais programas já produzidos do Brasil Consciência, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela também neste momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso endereço de e-mail está sempre disponível para atender você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!